Fala pessoal, aqui é o Antônio da AutoMind e neste vídeo eu vou mostrar para você como você fazer a sua IA responder só quem você quiser. É isso mesmo que você está vendo. A gente vai fazer uma função aqui no N8N e também na Evolution API, que é mais utilizada aí pelo pessoal no mundo das automações. Mas isso vai servir para qualquer API que você utilizar ou para qualquer plataforma, Telegram. Você vai seguir a mesma lógica que você vai fazer nesse vídeo aqui, nesse fluxo, tá? Então aqui, pessoal, eu mostro uma solução, tá? Muito simples e muito básica para você fazer essa função de fazer sua IA só responder quem você quiser. Mas os casos de uso, né? Vamos falar aqui dos casos de uso, de quando você vai utilizar, né? Quando utilizar essa função. Não responder em grupos, tá? É uma função que a gente vai utilizar para não responder em grupos. Não responder em grupos específicos. Então, às vezes, eu quero que ela responda em grupo, mas eu quero que ela responda em grupo, mas somente em grupos específicos, ou que ela não responda em alguns grupos. Não responder em grupos, a primeira, não responder grupos específicos, não responder grupos, eu vou colocar aqui, ó, selecionar somente pessoas específicas, e também o roteamento de usuários ou roteamento diferente para cada grupo barra pessoa, tá? Basicamente isso, mas com essas quatro funções que a gente pode fazer e para utilizar essa função, né? 4 situações aqui que eu vou mostrar que você pode utilizar essa função, você vai ver aqui como que ela vai funcionar. Primeira aqui função, não responder em grupos, a gente pode fazer de duas formas. No N8N, eu aconselho você fazer no N8N, porque às vezes você não utiliza Evolution API, tá? Tem uma função aqui na Evolution API, ó, vou abrir a Evolution aqui, vou pegar uma instância, tem uma função aqui, ó, em configurações, a gente tem o comportamento, e o comportamento aqui, ó, ignorar grupos. Tem alguns outros comportamentos aqui, mas como eu estou focando aqui para selecionar, filtrar ali, ignorar grupos ou responder pessoas específicas, é essa função que a gente vai utilizar. Ignorar grupos é essa função aqui, que você vai ativar ela caso você quer que não responda em grupos. Ó, eu não quero que a IA responda em nenhum grupo, ela não vai receber o webhook de nenhum grupo, e é isso, não vai ter nenhum evento relacionado a grupos na sua instância. Então pensa aí. E você vai utilizar quando você não vai utilizar nenhum tipo de evento relacionado a grupos na sua instância. É uma forma de você fazer isso, tá? Outra forma de você fazer isso, ó, de não responder em grupos, é utilizando aqui, ó, o Node Filter, tá? Com esse exemplo aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, tem um exemplo de JSON aqui de uma mensagem vinda de um grupo, tá? Aqui, ó, é o Remote ID, é o ID de um grupo, tá? E eu quero que esse ID, né, o Remote ID, quando é de um número de uma pessoa, ali, de um contato normal, ela vem com um S, ó, ela vem com S @whatsapp.net. Como, ó, o filter, ó, se eu executar aqui, ó, ele não vai passar, ó. Ele não vai passar aqui no filter. Por quê? Porque é um grupo. Então, quando chegar a requisição do grupo aqui no webhook, vai chegar aqui no filter, ele não vai passar para frente. Então ela não vai responder mais nos grupos. Outra maneira, tá, de você fazer isso, tá, selecionando contatos, ou por exemplo, você tem aí tem um cliente que faz atendimento de uma empresa, né? Tem um atendimento. Eu quero que ela só responda pessoas. Eu posso fazer o @s.whatsapp.net, mas eu posso fazer também, né, se você utiliza Evolution API utilizando essa primeira opção, mas você pode colocar aqui também, ó, que inicia com 55. Cadê?
Iniciando com 55, a gente sabe que é um número, né? É o número de uma pessoa que reside aqui no Brasil. Ou seja, ela vai responder aqui, ó, só vai passar para frente pessoas, né? Números mesmo, não vai passar grupos, porque geralmente os IDs do grupos não começam com 55, tá? Mas a gente pode adicionar um outro filtro que starts with 55 para selecionar números só do Brasil e contém @s. A gente pode utilizar essas duas funções juntos, s.net. Dessa forma eu filtro grupos, tá, pessoal? Lá na Evolution API ou aqui com o Node Filter, tá? Dessa forma. Segunda função é não responder em grupos específicos, ó. A gente vai utilizar também o Node Filter, tá? Para fazer essa exemplificação. Eu vou mostrar aqui para que você pode utilizar o switch ou o if, tá? No filter, o que a gente pode utilizar? Se a gente quer que não responda ou responda em grupos específicos. Primeiro caso aqui, eu vou selecionar apenas um grupo específico que eu quero que ela responda. Então, o que eu vou fazer? Ó, por exemplo, ó, esse aqui, ó, é o ID de um grupo. Vamos supor que eu só quero que a IA responda nesse grupo. Então, ó, eu quero que o ID seja esse grupo. Se for qualquer outro grupo, a IA não vai responder. Ela só vai responder nesse grupo e também no número pessoal das pessoas. Então, a gente selecionando aqui um ID específico, a gente especifica qual grupo ela pode responder. Se a gente colocar, ó, is not equal, quer dizer que a gente... O is not equal, a gente usa ele para quando a gente quer que responda em todos os grupos, menos esse. Então, ó, ele não vai passar se for esse grupo. Então, esse grupo em específico, ele não vai responder. Então, a gente pode fazer dessas duas situações aqui para responder um grupo específico ou não responder um grupo específico. Selecionar somente pessoas específicas para... selecionar somente pessoas específicas para a gente fazer o número. A gente pode colocar aqui, ó, is equal to, por exemplo, o seu número, ó. Fazendo isso, o que acontece? Por exemplo, a gente coloca o seu número aqui, a gente coloca ou is equal, mas vamos considerar que a Evolution tem o @s.whatsapp.net, a gente coloca o contains aqui. Aí a gente pode adicionar outros números, ó, AND ou OR. AND não vai funcionar porque as duas condições têm que ser verdadeiras para o filter passar. Então tem que ser o OR aqui, ó. A gente consegue selecionar mais de um número. Aí contains, aí você coloca o outro número. A gente consegue selecionar pessoas específicas para responder. Qualquer outra pessoa ou grupo não vai ser respondido. A gente fazendo o filtro dessa forma, ela só vai responder aqueles números específicos e nenhum mais. E tem a outra que é o roteamento diferente para cada pessoa, para cada grupo, que é sobre o if e sobre o switch, tá? Mas principalmente o switch. Por exemplo, a gente pode ter diferentes números de clientes diferentes testando vários bots. E a gente às vezes tem só um número para testar. O que a gente faz? A gente faz um switch. A gente verifica aqui, ó, se o remote ID, ó, é igual. Aí a gente coloca aqui, ó, ou contains, né, porque fica mais fácil, o número do seu cliente. Por exemplo, número do cliente 1, tá? Aí a gente pode colocar uma outra rota, contains para o número do cliente 2, ó, que aí cada rota, eu vou renomear aqui, ó. E aí o que vai acontecer? A gente renomeou aqui, ó. Aqui a gente coloca o número do cliente 1, o número do cliente 2. A gente coloca aqui, ó, um execute workflow que vai para IA X. Entendeu? A gente executa ou faz um node ali, roteamento para cada cliente, fazendo a gente faz um roteamento para um sub-workflow, que é o agente daquele cliente 1 para ele testar. E o 2 é o agente do cliente 2 para ele testar. Entendeu? Fica muito mais fácil assim para teste também. E o if se uma condição for falsa, ele vai também ir para baixo, tá? E o que a gente pode utilizar com isso, ó? Eu quero ver, ó, se o if
é igual a... Por exemplo, ó, eu quero que ele só responda o meu número. Eu vou colocar aqui meu número. Beleza? Ele só vai passar aqui pra cima quando for o meu número. Ele só vai ir para true quando for o meu número. Senão ele vai vir para false. Você vai utilizar o if quando você vai querer fazer alguma coisa com essa mensagem que veio em false. Toda mensagem que não é daquele número ou daquele grupo, ou de números ou só de grupos. Então a gente vem aqui por false quando a gente quer fazer alguma ação com aquela mensagem ou alguma coisa assim. O switch a gente faz esse roteamento, tá? A gente pode fazer até um roteamento ali fazendo, ó, um roteamento para grupos. Ó, a gente tem aqui o roteamento do cliente 1, do cliente 2, mas eu quero fazer também, ó, no caso na Evolution, ela tem um sufixo ali que é o g.us, quer dizer que é um grupo. E aqui, ó, eu vou rotear só os grupos. Entendeu? E eu posso fazer aqui também, ó, um fallback. O que vai ser o fallback aqui nessa situação? Tudo que não for grupo e todos os números que não for... Praticamente todos os números que não for do cliente vão passar pelo fallback, tá? E grupos não vão passar. Vão passar todos os outros números sem ser do cliente. Dos clientes que a gente definiu, tá? Então aqui, ó, a gente pode fazer um roteamento, tá? Através de somente uma instância que você tem. Aqui, ó, tem o resumo, tá? Que é do if, ó, do switch, quando você utiliza o filter, né? Eu mostrei aqui para vocês como que vai funcionar cada situação, com várias situações. Isso não é somente para o WhatsApp, não se limita ao WhatsApp ou à Evolution API. Você pode fazer essa lógica também para a API que você está utilizando ali, do Mega API, ou o WhatsApp, ou outra API de WhatsApp. A API oficial também, mas a API oficial, se eu não me estou enganado, não tem função de grupos, então você não ia conseguir fazer essa função de grupos, porque não funciona grupos na API oficial. Então, você pode utilizar isso para o WhatsApp, para e-mails, para Telegram, para Slack, para qualquer outra coisa que você, outro canal que você utilizar ali. Então esse é o vídeo, tá, pessoal? Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com isso, você pode utilizar aí para não responder em grupos, para responder pessoa específica e o bot não ficar disparando aí para qualquer um, gastando seus tokens, colocando aí em risco seu prompt, porque aí muita gente envia prompt injection. Então isso é muito útil para você não ficar aí, ó. Basicamente isso aqui, ó, é um controle total de quem vai utilizar a sua IA. Isso é muito importante, tá? Principalmente em fase de teste, tá? E quando você usa a sua instância, né, um único número para várias coisas. Então acho que deu para vocês entenderem e aplicar nas situações aí que vocês enfrentam no dia a dia. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa uma sugestão de vídeo aí no comentário, entra no grupo do canal lá no WhatsApp para ter mais insights, fazer um networking e também adquirir os templates de todos os outros vídeos do canal. Template de agente de IA como humanos, template de tutorial de agentes de IA, template de agente de IA reg e muitos outros templates que você encontra aqui no canal da Automind. Até mais!